Oportunidade, né? Mais uma vez, como eu falei. Antes de podermos exatamente iniciar, né? Vamos orar, né? Inclinar os nossos corações a Deus, pedindo entendimento da palavra dele e nos concentrar, né? Nos envolver nesse momento que é o momento exatamente de compartilhar a palavra de Deus. Então, chamo todos a uma oração. Senhor nosso Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Pai. Primeiramente, Deus, pelo teu imenso amor por nossas vidas, pela tua misericórdia. A tua palavra santa, Deus, diz que a tua misericórdia é renovada a cada manhã e que por isso nós não somos fulminados, Pai. Obrigado pela tua graça. Obrigado por Jesus Cristo, teu único Filho, Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado pelo Espírito Santo, Pai, que habita dentro de nós, que nos guia, que nos orienta, que sempre nos leva ao caminho que é o Senhor, Pai, no caminho que é usar da verdade, de falar a verdade, de vivermos pela fé, né? E quando nós estamos estudando, Pai, um tema tão importante para nossas vidas cristãs, Pai, possamos debruçar o nosso coração, quebrantá-lo, incliná-lo para ouvir a tua palavra e os teus ensinamentos, Deus. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão que está aqui e sigamos em frente como irmãos na fé. E em nome de Cristo, eu oro e agradeço por tudo. Amém. Bem, meus irmãos, nós tivemos na última aula, foi exatamente sobre o panorama de Romanos, né? Com o objetivo exatamente de dar um contexto geral do que Romanos, né, passa para nós. E, dando continuidade à segunda aula, nós vamos falar sobre dois pontos bastante interessantes: condenação e justificação. Eu queria que nós pudéssemos imaginar, quando falar em condenação e justificação, a gente poder lembrar de um momento negro, escuro, perdido, e que de repente surge a luz e tudo se torna claro, né? Esses dois pontos que eu vejo bastante interessantes sobre condenação e justificação. E sobre o contexto da semana passada, nosso irmão Antônio, ele falou sobre o ponto do batismo, né? Sacramento. Então, como está dividido essa aula entre condenação e justificação, quando chegar na parte de justificação, né, eu vou estar lá citando exatamente o que Bruce citou, e aí, nesse caminho aí, a gente vai fechando exatamente as informações, ou, na verdade, o conhecimento sobre um tema que também é bastante profundo, que é o batismo, né? Tá certo? Então, eu vou compartilhar os slides agora, para a gente dar continuidade aqui na segunda aula, tá certo? Deixa eu ver se é isso aqui. Isso. Por gentileza, vocês só dão um ok. Bruno, dá um ok aí se está tudo bem. Está conseguindo visualizar? Tudo certo, tudo tranquilo. Obrigado. Então, vamos lá para a Carta aos Romanos, a segunda aula. E como eu falei, meus irmãos, o contexto ainda é relacionado à doutrina, né? E aí condenação e justificação, né? Então, como o primeiro tema a gente vai falar de condenação, por isso que está destacado aí de amarelo, tá certo? Quando for falar na parte de justificação, vai estar exatamente inverso, vai estar a justificação aí na parte amarela, né, destacada. Só para a gente poder ter uma ideia. Então, o tema aí, condenação, vai do capítulo 1 ao capítulo 3, e a parte de justificação vai do capítulo 4 ao do capítulo 5. Então, antes de podermos iniciar propriamente dita, né, nas cartas, nas escrituras de Romanos, eu trouxe essa passagem para nós, exatamente em Marcos 2, versículo 17, né? Eu não estou conseguindo visualizar a parte de cima, eu acredito que é por causa exatamente aqui da parte que eu estou vendo. Eu consigo colocar essa parte que tem, assim, microfone na parte de baixo? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, desculpa, consigo sim. Pronto, eu resolvi aqui. Então, Marcos 2, versículo 17, diz, né? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores, né? E aí eu trago para nós exatamente esse ponto, né? Que
não há nada que afaste tanto as pessoas de Cristo quanto a sua incapacidade de ver que precisam dele, né? Ou o fato de se recusarem em admitir isso. E o que é que eu posso comparar? Exatamente de acordo com o que Jesus falou. É no próximo slide. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu colocar só um pouco mais para baixo para eu poder visualizar. Os dois pontos importantes que eu trago, meus irmãos, é que só vamos ao médico quando reconhecemos que estamos doentes, né? E que não podemos nos curar sozinhos. Então, nós só iremos a Cristo quando admitimos que somos pecadores culpados e que sozinhos nunca poderemos nos salvar, né? Então, é algo que Cristo ele trouxe exatamente esse ponto que ele veio para os doentes. E quem são os doentes? Todos nós, né? Sem exceção. Então, eu trago aqui os objetivos que Paulo estava exatamente falando sobre a condenação, né? Que vai de Romanos 1, do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20. Que Paulo, ele, antes de demonstrar que tanto os judeus como os gentios, né, podem ter acesso à salvação, ele precisava provar que tanto um quanto o outro necessitavam dessa salvação, devido exatamente aos próprios pecados, né, as próprias condições que eles achavam que estavam, da forma que eles estavam, né? Então, é interessante que Paulo ele precisava demonstrar, né? Então, ele precisava primeiro provar essa necessidade que tanto judeus quanto gentios precisavam da salvação, né? Através de Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, eu trago esses pontos para que a gente possa refletir, que é exatamente sobre a depravação do homem e a ira de Deus, né? Então, Romanos, ele revela a condição depravada dos seres humanos. E aí eu citei, elenquei exatamente esses pontos, onde cada contexto, né, do capítulo 1, do capítulo 3, até o capítulo 5 também, esses pontos exatamente sobre a depravação do homem, né, da raça humana. Então, praticavam coisas inconvenientes, eram passíveis de morte, né? São indesculpáveis, são culpados independentemente da raça, estão debaixo do pecado, né? Todos nós. São pecadores e estão separados de Deus, são inimigos de Deus, né? Então, é essa a condição depravada da humanidade, né? Esse ponto, né? Que são pontos que todos levam exatamente a se afastar do nosso Deus. E aí, eu trago esse parâmetro para nós, para podermos entender o quanto Romanos revela a ira de Deus contra a humanidade, né? E aí eu trouxe esses 3 pontos exatamente relacionados aos homens e os 3 pontos relacionados exatamente a Deus, né? Então, os homens mudaram a glória de Deus, né? Eles mudaram a verdade de Deus, eles desprezaram o conhecimento de Deus. Então, quando eles mudaram a glória de Deus, né? Deus os entregou exatamente as imundícias, né? Entregou exatamente a eles viverem, né? A forma que eles pensavam que era a maneira certa de viver, né? Então, quando mudaram a verdade de Deus, o que é que passou? Deus os entregou as paixões humanas, as paixões da natureza humana, né? E quando o homem desprezou exatamente o conhecimento de Deus, Deus os entregou uma mentalidade reprovável. E aí eu fiquei pensando, Deus entregou, né? Entregou. O que é que isso pode trazer para nós? Eu vejo exatamente aí a misericórdia de Deus, no sentido de que Deus pacientemente estava esperando exatamente o homem mudar. Pacientemente o homem reconhecer que precisava de Deus, né? Que precisava da salvação, que precisava mudar a sua mentalidade, né? Então, trazer exatamente esse ponto da paciência de Deus pela humanidade, para que eles viessem a conhecê-lo verdadeiramente e com profundidade, através de Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, eu trago para nós a universalidade do pecado e trago esses 4 pontos, não é? Como são contextos extensos relacionados aos versículos, eu trouxe esses 4 pontos
e cada ponto eu vou fazer exatamente um resumo, passando exatamente para nós, para a gente poder entender melhor exatamente isso, né? Então, o primeiro ponto é a sociedade gentílica depravada, né? O segundo ponto é Paulo, né? Ele se dirigia aos críticos moralistas da época. O que é que a gente pode entender isso, né? Os judeus presunçosos também e toda a raça humana. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês já o primeiro ponto. Deixa eu passar aqui. Que é esse aqui. Deixa eu colocar aqui mais embaixo. Eu só estou organizando aqui para eu poder enxergar melhor. Então, o primeiro ponto, né? A sociedade gentílica depravada. A visão que Paulo tem, né, nessa denúncia da maldade humana, ela é atestada pelo fato de que essa ira, né, a ira de Deus, se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, né? Ou seja, as práticas dos seres humanos caídos não agradavam a Deus, né? Não agradam a Deus, pois pervertem, né? Invertem as situações, invertem a verdade pela injustiça. E qual outro ponto assim que eu trago a respeito exatamente desse do que a gente está falando sobre essa sociedade gentílica, né? É que ela retrata, né? Paulo retratava exatamente a sociedade gentílica depravada em três pontos importantes: a idolatria, a imoralidade e o comportamento antissocial. Então, é exatamente posturas, atitudes que iam contra exatamente a verdade e a justiça de Deus, né? Então, vamos aqui para o segundo ponto, que é, deixa eu botar aqui mais acima, dirigiu-se aos críticos moralistas, né? Paulo, ele apresenta nos três primeiros capítulos que tanto os gentios como os judeus, eles são culpados diante de Deus em virtude da revelação que receberam. O que é que a gente pode concluir sobre isso, né? Que ele dirigiu-se naquele momento aos críticos moralistas, e esses críticos eram tanto os judeus quanto os gentios. De que forma? Porque eles proclamavam-se altos padrões éticos, né? Proclamavam altos padrões éticos, porém aplicando-os a todo mundo, menos a si mesmos. Então, exatamente por isso, exatamente por esse ponto, sobre essa crítica aos moralistas, né? Eles proclamavam padrões elevados, né, aos outros, mas a si mesmos não eram, não fazia essa autoavaliação, essa autocrítica, né, de si mesmos no que eles precisavam mudar. Então aqui eu trago o terceiro, ainda do segundo ponto, na verdade, eu trouxe só essa relação para a gente poder entender melhor, né? Judeus e gentios, né, uma revelação especial dos judeus, que são as escrituras, e os gentios, essa revelação natural, né? A gente lê em Romanos exatamente que os atributos invisíveis de Deus, né? Que Deus fez com que exatamente eles pudessem entender que existia um Deus superior, supremo, criador de tudo. Então, essa revelação natural, né? Então, qual a conclusão que a gente pode tirar disso? Por exatamente não viverem de acordo com a revelação recebida, ambos são indesculpáveis perante a Deus, tanto os judeus, né, quanto os gentios. E aí eu trago esse terceiro ponto, meus irmãos, sobre os judeus presunçosos, né? Paulo, ele se volta para os judeus, né, que se gabavam do conhecimento da lei de Deus, mas não obedeciam. Então, o que é que eu trago para nós essa relação? Exatamente, mais uma vez, entre os judeus e gentios, né? Os judeus, eles praticam coisas que sabiam ser erradas e condenam os outros que agem da mesma forma. Por isso essa presunção, né? E aí, por parte dos gentios, o que é que a gente pode entender? Que eles praticavam coisas que sabiam ser erradas e aprovavam os outros que praticavam, né? Que praticam, né, no caso. Então, os judeus, eles sabiam que era errado e condenavam os outros que faziam a mesma coisa. Já os gentios, eles sabiam que era errado e aprovavam, né, os que praticavam. Então, eu até escrevi aqui que
Cadê? Que se gabavam, né, do seu conhecimento da lei de Deus, mas não obedeciam. Era exatamente o povo judeu, né? Então, eles tinham conhecimento da lei, né? Eles sabiam com profundidade, como eu coloquei no slide anterior, né? Então, é esses dois pontos que a gente vê bem distintos relacionados aos judeus e aos gentios, né? E que eram exatamente presunçosos. E no próximo e último dessa nossa parte, eu trago sobre esse ponto, né? A universalidade do evangelho, que está exatamente lá no Romanos 1:16. E aí eu trago para nós podermos exatamente reler e a gente entender, né? Paulo diz: "Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego." E a universalidade do pecado, né? Exatamente de Romanos 1:3, né? Então é todo aquele contexto que eu já elenquei antes, né, sobre estão destituídos, são inimigos de Deus, né? Trocaram a verdade de Deus. Então, sobre essa universalidade do pecado, é a gente entender exatamente toda essa postura de Romanos, perdão, que é relatada em Romanos de 1 ao 3, sobre a humanidade, a forma, né, de exatamente viver, né, tanto por parte dos judeus como por parte dos gentios. Deixa só eu concluir aqui. Então, nessa parte de condenação, é como eu falei, né? É a parte obscura, a parte em que a gente não enxerga, que está totalmente escuro e você não consegue enxergar nada que está ao seu redor, né? Era assim a visão exatamente da realidade daquelas pessoas, da humanidade, de estar totalmente escura, porque estavam exatamente condenados, afastados, separados de Deus. E aí vai vir o quê? A luz. A luz vai exatamente brilhar e vai exatamente mostrar tudo que está ao nosso redor, que vai vir exatamente a parte de justificação de Romanos 4 e 5, né? Tanto capítulo 4 quanto capítulo 5. Então, a parte 1 vai ser só referente a Romanos capítulo 4. Na terceira aula, a gente vai dar continuação à justificação, mas exatamente a partir do capítulo 5, que é a segunda parte. E aí eu trago para nós exatamente sobre a doutrina da salvação, que foi exatamente da última aula, né? Justificação, santificação e glorificação. E aqui, meus irmãos, eu estou trazendo exatamente a citação de Bruce, que foi na outra aula, que ele diz: justificação pela fé significa que a salvação depende não dos sacramentos, nem do que faça ou não faça qualquer sacerdote ou presbítero, mas da simples resposta dada pelo coração crente à palavra de Deus em Jesus Cristo, né? Então, meus irmãos, dentro desse contexto, desde aquela aula, né, na verdade, a gente, né, de forma profunda, de forma realmente também limitada, de poder buscar as informações, de podermos entender o que é esse tema sobre justificação, né, sobre o batismo, traz para nós, a profundidade nesse contexto, né? Então, eu trouxe esses pontos para que a gente possa exatamente refletir neles, né? Então, primeiro que Deus tem o poder para justificar da forma que Ele quer, né? Deus em sua soberania, né? Deus na sua supremacia, Ele tem exatamente esse poder de justificar da forma que Ele quer. Então, o segundo ponto que eu trago é: somos justificados através ou por meio da obra perfeita de Jesus Cristo, né? Então, é algo que nos traz exatamente uma reflexão. Somos justificados pela fé em Deus e pelo que Ele fez por nós. E aí vem um ponto. E o William, batismo? só um detalhe, perdão, parece que você está mudando os slides. Parece que eles não estão mudando. Não Então, sei se... não?
Qual que você está vendo agora? Eu estou vendo a universalidade do pecado. Deixa eu ver aqui, então. Será que eu apertei alguma coisa? Vê se qual que você está Agora, vendo agora. doutrina da salvação. Então, deixa eu voltar aqui, tá certo? Sem problemas. Doutrina da salvação. Desculpa, eu acho que eu apertei aqui sem querer. Não, tá ótimo. Pronto, você... Nesse aqui, então, não é isso? Universalidade do evangelho. Certo. Pronto. Então, Valeu. daqueles 4 pontos, esse é o último relacionado exatamente sobre a universalidade do evangelho e sobre a universalidade do pecado. E aí eu trouxe para nós Romanos 1, versículo 16, exatamente dizendo, né? Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois do grego. E a respeito à universalidade do pecado, né, no contexto geral, de Romanos 1 ao 3, ele fala exatamente esses pontos que foram elencados, né? Exatamente, de que trocaram a verdade de Deus, né? Que são indesculpáveis. Então, todos os pontos que nós vimos anteriormente trabalham exatamente sobre a universalidade do pecado, né? Que é exatamente a condição humana nossa. E aqui eu vou para o próximo, acredito que vai passar. E aí agora a gente vem da parte da justificação. Romanos 4 e 5, parte 1. A parte 1 só vai estar relacionada a Romanos 4, e na próxima aula, a aula 3, vai dar continuidade de justificação em Romanos 5. E aí eu trago o ponto que foi exatamente conversado, né, compartilhado sobre o tema anterior, a doutrina da salvação, né? A justificação, a santificação e a glorificação. E aí eu trouxe exatamente a citação de Bruce, que foi exatamente da última aula, que ele diz: justificação pela fé significa que a salvação depende não dos sacramentos, nem do que faça ou não faça qualquer sacerdote ou presbítero, mas da simples resposta dada pelo coração crente à palavra de Deus. E aí, meus irmãos, eu fui pesquisar sobre pontos importantes. Primeiro, sacramento, né? O que é sacramento? Sacramento, ela vem do latim e significa ritual sagrado. Nós podemos dizer também que são símbolos, são atos que representam as realidades espirituais. Mas dentro de um contexto geral, o sacramento é um ritual sagrado. A gente vai falar um pouco mais à frente, mas só adiantando. Então, batismo, né? O que é que significa batismo? Batismo vem exatamente de submergir em águas, né? Traz a ideia exatamente de purificação, de limpeza, né? De ficar limpo. Então, esse ponto aí é exatamente o que a gente vai compartilhar com vocês no próximo slide aqui. Então, sobre justificação. Eu trouxe exatamente esses 3 pontos para a gente poder refletir. Que, primeiro, Deus tem o poder para justificar da forma que Ele quer, né? Então, na sua soberania, né? Na sua plenitude, no seu poder, Deus ele justifica da forma que Ele quiser, na verdade, né? E o segundo ponto, né? Somos justificados através ou por meio da obra perfeita de Jesus Cristo, né? Então, toda a obra de Jesus nos trouxe exatamente essa justificação, né? Somos justificados por meio ou através, né, da obra perfeita de Jesus. E esse terceiro ponto, somos justificados pela fé em Deus e pelo que Ele fez por nós. E aí vem um ponto, e o batismo, né? E o batismo, ele representa exatamente, é um momento que Deus escolheu para nós, né? Para nos salvar, nos justificar. Então, eu trago que somos justificados. A pergunta, somos justificados no batismo? Sim, somos justificados no batismo. O batismo, ele é um sacramento? Sim, como eu expliquei antes, né? Que o sacramento, ele é um ritual sagrado. Mas como eu falei naquele primeiro ponto, voltando aqui, que Deus tem o poder para justificar da forma que Ele quiser, podemos entender que o batismo como um ritual, por si só, ele não justifica, né? Mas sim é Deus que justifica, né? E Deus escolheu exatamente a forma, o batismo.
para que a gente pudesse ser exatamente justificado. E aí eu botei a pergunta, quando? Né? E aí eu citei Romanos 6, do 3 ao 7, mas aqui eu vou citar apenas o Romanos 6, 4, para a gente poder entender melhor. Deixa eu só afastar um pouco aqui. Romanos 6, 4 diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Paulo ele deixou no seu registro de que ele não considerava o batismo como um extraoptativo, algo opcional na vida cristã, e que não teria pensado no fenômeno de um crente não batizado, né? Então, para a gente poder fechar exatamente esse contexto de batismo, Deus, na sua infinita sabedoria, no seu poder, ele justifica da forma que ele quiser, né? E a nossa justificação vem exatamente através da obra de Jesus Cristo, a obra perfeita de Jesus Cristo, né? Então, eu coloquei mais um ponto interessante aqui para nós, que o batismo como um rito, como uma cerimônia, ele não salva. É isso que eu quero trazer para nós. Mas foi a forma que Deus, né, usa, na verdade, para que sejamos exatamente selados, né? Sejamos marcados exatamente através do batismo. Então, eu trago esse ponto do batismo de uma forma aberta, de uma forma tranquila para nós, e podemos nos aprofundar num assunto muito importante, né? De que o batismo ele é um ato consciente nosso, de cada um, de quem nós somos, da nossa condição pecadora, e o quanto precisamos exatamente de Deus, e através de Jesus Cristo, a nossa fé em Jesus é que exatamente nos leva a obedecer pela fé, em sermos batizados, né? Então, é isso que eu posso fechar sobre esse contexto, de que o batismo como um ritual, como um sacramento, por si só, ele não salva. É Deus, perdão, que salva, que não salva, né? Que não justifica. É o próprio Deus, na sua plenitude e no seu poder, que nos justifica, que nos salva. E quando fala em justificação, meus irmãos, eu lembro de uma passagem bem simples que eu coloquei aqui. Não está aqui no slide, tá certo? Mas eu separei aqui. É Jonas, capítulo 2, versículo 9. É a última parte, né? Que ele diz: a salvação vem do Senhor. Então, o texto fica bem claro para nós que a salvação vem de Deus. É Deus que escolhe, Deus soberano, né? Que usa a forma que ele quer, né? Para poder exatamente nos justificar. Então, eu trago isso para nós de uma forma assim, reflexiva, profunda, uma forma humilde que se possamos entender, né? E porque estamos aqui exatamente para crescermos espiritualmente, aprendermos mais com as Escrituras. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele sempre nos guia exatamente para as respostas e para as verdades do nosso Deus através das Escrituras, tá certo? Então, é um contexto que eu trago para nós de uma forma profunda. Então, Paulo, né, ele descreve, é esse o contexto também que eu acho interessante, né? Paulo ele descreve um quadro desolador sobre a situação humana, né, da humanidade, quando ele está falando na parte da condenação. E aí, quando vem a parte da justificação, é isso que a gente pode entender, né? Paulo ele faz uma revelação totalmente centralizada em Cristo e sua cruz. Por isso, né? O justo viverá pela fé, né? Então, depois da longa e escura noite, que é a condenação, né? O tema, a condenação, a condição humana, raiou o sol, amanheceu um novo dia. E o mundo foi inundado de luz, justificação.
salvação. E aqui eu trago para nós 3 pontos muito importantes dentro ainda desse contexto que a gente está vendo justificação. A fonte, Deus e sua graça. Né? Qual a base? Cristo e sua cruz. E qual o meio? A fé. A fé é que é o meio pelo qual nós entendemos a justificação. Deus como uma fonte, Deus através da sua graça, né? A base, Cristo e a sua cruz. E aí eu trago essa parte exatamente de Romanos 3, do 21 ao 26, que a justiça de Deus se revela na cruz de Cristo. E eu cito aqui para nós, né? Primeira parte, Romanos 3, do 21 ao 23. Deixa eu botar um pouco mais aqui. Pronto. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, a fonte, né? Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé, o meio, em Jesus Cristo, a base para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E do 24 ao 26 ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Se lembra, né, logo no início, falando, Deus deixou, né, Deus permitiu, né, Deus os entregou, exatamente sobre esse contexto de a gente entender que Deus pacientemente, né, em sua tolerância, como nós estamos vendo aqui, esperando, aguardando que o homem voltasse para ele, né? E continuando, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador que tem fé em Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, eu trago do capítulo 4 esse resumo, né, que é exatamente relacionado a Abraão, né? Então, a justiça de Deus é ilustrada em Abraão. Então, quando tivermos a figura de Jesus, a figura de Abraão, o que é que Abraão não foi, né? Então, o primeiro ponto é: Abraão não foi justificado pelas obras. Sim, então não teria sentido exatamente a fé, né? Se ele fosse pelas obras, então apenas as obras por si só é que já davam toda a justificação. Mas a gente vai ver exatamente lá na frente que lhe foi creditado fé, né? Lhe creditado justificação, né? A gente vai ver mais à frente. Segundo ponto, Abraão não foi justificado pela circuncisão, né? Paulo ele fala sobre a circuncisão do coração, né? Não propriamente o que está na lei. Então a gente entender que exatamente não era a circuncisão que foi que justificou Abraão, né? Abraão também não foi justificado pela lei. A lei, né, perfeita, a lei santa, né? A lei que representa o caráter de Deus, né? Mas a gente entende que a lei, ela por si só não justificava, né? Não salvava, né? Não trazia salvação, a não ser que eu fosse perfeito, a não ser que a pessoa fosse perfeito no cumprimento da lei. Perfeito, quando eu digo, é perfeito mesmo, né? Sem nenhum risco, sem nenhuma falta, né? E por fim, Abraão foi justificado pela fé. E traz exatamente o ponto que Abraão ele foi justificado pela fé e não por esses outros itens anteriores, né? Abraão não foi justificado pelas obras, não foi justificado pela circuncisão, não foi justificado pela lei, mas Abraão foi justificado pela fé. E aí eu trago a conclusão para nós é que a fé de Abraão e a nossa fé é o que a gente vai ver exatamente no próximo slide, que é aqui. A fé de Abraão e a nossa fé, né? E aí eu trago Romanos 23 ao 25, que diz: as palavras
lhe foi creditado, né? Não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, tempo futuro, né? Creditará justiça, tempo futuro. Para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitados para nossa justificação, para nossa salvação. Então, meus irmãos, esse é o contexto que eu trouxe dessa segunda aula sobre condenação e justificação, que o justo viverá pela fé. Então, eu trouxe primeiro o contexto de condenação, a condição que a humanidade estava, né? E aí, aquele momento, né? Escuridão, perdido, sem nada a gente poder enxergar, e aí a luz veio e brilhou e nos fez exatamente enxergar, né? Tudo. Deus, no seu plano divino, nos fez enxergar toda a obra perfeita de Jesus e fazemos parte dessa obra perfeita, fazemos parte desse plano perfeito de Deus, né? Então, é sobre esse contexto que eu trago para nós a respeito de condenação e justificação. Então, aí fica aberto para cada um irmão. Passo a bola para Bruno agora de volta, né? Para dar continuidade aí exatamente sobre esse contexto aí que a gente terminou aí de compartilhar. Tá certo? Obrigado, William. O Bruno passou a bola para mim, então. Tá. Pessoal, já que o William terminou, é bom que a gente acaba ganhando mais um tempinho para poder trabalhar com as perguntas. Então, quem quiser perguntar, é só erguer a mão. Eu vou começar aqui com o Marcos. Fique à vontade, Marcos. Opa, desculpa, travou tudo aqui. Perdão. A tela tá parada mesmo. Desculpa aí. Bom, Igor, eu não sei se é uma pergunta muito boba da minha parte, mas eu fiquei um pouco curioso. Em relação à justificação, né? Através do ritual do batismo, quando você fala que somos justificados a partir do batismo, né? Dando a entender, nós somos justificados como de maneira permanente, por exemplo, se nós decidimos sair da igreja ou se afastar, nós permanecemos justificados, por exemplo, porque quando somos restaurados, caso não tem um rebatismo, né? Então, existe um período de inatividade, talvez da justificação, ou somos permanentemente justificados, independente se estivermos afastados de Deus. Não sei se fez muito sentido. Olha, também um ponto bastante interessante, né? Sobre exatamente esse ponto. Eu, sinceramente, eu não tenho uma profundidade para te dizer sobre exatamente esse aspecto, né? Temos que ser bem sinceros, né? E humildes e reconhecer que se não sabemos, eu posso sim, mas eu tenho ajuda aí com certeza dos irmãos, a eles poderem passar da melhor forma, mas com profundidade, né? Eu não tenho te dizer exatamente sobre esse ponto, porque qual é o meu ponto? Eu não quero trazer dúvidas, né, no coração do irmão, né? Eu zelo pelo que o irmão fala, né, pelo ponto que ele questiona, isso é muito bom, isso é muito importante. Então, ter profundidade sobre esse ponto aí que você está falando, eu não sei te dizer. Mas na minha visão, né, na minha convicção, que se alguém, tendo todo o conhecimento das informações, da mensagem, do evangelho, das boas novas, né, de Cristo, e ela sai da igreja, eu reporto exatamente sobre as condições que estavam dos gentios, né, dos gentios e dos judeus, no sentido que eles eram indesculpáveis sobre esse ponto, né, tendo o conhecimento exatamente. Mas Deus é soberano, então Deus sabe todo o nosso viver, né? Então, Deus, como sua soberania,
se eu falar para você assim, sair da igreja, né? Ele perdeu a justificação, eu acho um pouco delicado eu afirmar que sim ou também que não, a não ser que eu tenha uma profundidade em te dizer isso, né? Mas eu peço exatamente aí aos irmãos que, tanto o Bruno, quanto o Denilson, quanto o Sérgio, que possam passar essa informação, essa, essa convicção sobre esse ponto, e daí poder te explicar melhor na próxima aula, sem sombra de dúvidas, tá certo? Mas acredita, a sua pergunta ela não foi uma pergunta boba, não, é uma pergunta profunda, sim. Brunão? Obrigado, Marcos, pela pergunta. Excelente pergunta. É uma coisa que Uhum, realmente pode nos acometer. Ah, uhum, eu fui muito ajudado em uma das séries da Escola Bíblica com o estudo do livro de Hebreus. Essa é uma série que está disponível no site, vocês podem consultar, porque esse tema surgiu à tona. E o irmão, uhum. o John Knox, ele trouxe isso, ele falou claramente que a gente pode perder a nossa salvação se a gente, por assim, decidir se excluir da graça de Deus. E tem inúmeras passagens no livro de Hebreus que, inclusive, não era um livro que alguns protestantes gostavam, né? Reconhecendo todo o mérito do protestantismo, né? Inclusive, a gente vem da linhagem dos protestantes, mas também reconhecendo alguns pontos falhos. Paulo, ou melhor, não sei, talvez tenha sido Paulo, eu acredito talvez tenha sido Paulo, mas a gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreus, mas certamente esse escritor, ele dá diversas advertências, né, para aquela comunidade cristã que estava sofrendo perseguição, eles estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, e o escritor os alerta, não troquem tudo isso que o William trouxe hoje, né? A graça de Deus em Cristo Jesus. Não, ele usa termos como não desviem os seus olhos, fixem os seus olhos em Cristo, né? O autor e consumador da sua fé. Porque, caso contrário, a gente pode sim correr o risco de voltar a pisotear Jesus. Ele usa termos fortes, né? A gente pode voltar a pisar no sacrifício que Jesus fez. Na cruz, a gente pode ignorar todo o amor que Deus nos mostrou se a gente virar o nosso olhar para uma direção que não seja essa graça, esse amor. Então, assim, resumidamente, o livro de Hebreus me deu bastante subsídio mesmo, argumentos nesse sentido de que, sim, a gente tem que tomar cuidado e a gente pode sim perder a nossa salvação, não porque Deus é falho no seu amor, mas porque nós somos falhos na nossa fidelidade em permanecer olhando para Cristo. Amém. Amém. Ok. Léo, acho que você quer fazer uma pergunta? Então, queria agradecer, muito bom, né, relembrar esses pontos. Eu só fiquei pensando aqui sobre essa questão da presunção, né, que ele fala, né? É uma coisa que, sim, a gente também pode entrar nessa presunção, né? Mesmo, por exemplo, somos cristãos, né, somos perdoados, mas é uma coisa que a gente também pode entrar nessa vida de presunção e ficar enganado, né? Assim, tudo bem, a gente tem essa fé que é de justificação, sim, esse arrependimento. Mas, assim, dá a impressão que a gente também pode entrar nessa presunção, né? Eu fiquei olhando, me chamou bastante atenção aqui. Foi uma pergunta, foi? Ah, Tipo, tá. você pode entrar Entendi. nessa presunção, porque aqui, né, você citou o item inteiro, né? Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, presunção é uma coisa horrível, né? Ninguém quer ser presunçoso. Eu entendo, minha irmã. E quando eu estava estudando, eu estava assim fazendo uma autoanálise de mim mesmo, né? Uma autoanálise da pessoa mesmo, né? Eu estava fazendo uma autoanálise exatamente sobre
o cuidado que devemos exatamente ter de não cairmos na presunção, né? O cuidado que devemos exatamente nos aprofundar nas Escrituras, fitar os nossos olhos sempre em Cristo, exatamente porque já é nos mostrado o que aconteceu, né? Tanto com os judeus e com os gentios, e o que a gente pode fazer diferente, né? O que é que a gente pode exatamente ser zelosos pela palavra, né? Tiago ele fala em você não ser apenas ouvinte, mas ser praticante, né, da palavra. Então eu fiquei muito reflexivo exatamente sobre esses pontos, né, de poder exatamente não cair na presunção, né? E Tiago foi um ponto que quando eu comecei a ler, ele diz, né, exatamente, ó, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Não sejam como um homem que vai na frente do espelho, que olha para o seu rosto e depois que sai ele esquece, né? Mas ser praticante, né? Ser fervoroso, porque a prática ela vai nos levar à maturidade, né? À profundidade e no conhecimento cada vez maior de Deus, da sua obra como um todo, né? Sim, obrigada. Obrigada. Ok, mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Então, eu queria ressaltar que durante a semana, eu com a minha irmã Joanita, a gente ficou refletindo sobre o batismo, né? Se somos salvos por ele, se sairmos, né, da presença de Cristo, como isso ficaria, né? E agora o Bruno, ele explicou bem, e nós ficamos pensando que quando a gente sai, né, da graça, do convívio, conhecendo a palavra e deixando Deus, e se não voltarmos antes que partimos, né, morremos, não há como saber se vamos ser salvos, né? Mas que é um mistério de Deus, mas se não há um arrependimento, só por termos sido batizados e termos caminhado com Cristo por um período, acreditávamos nós conversando que não iríamos ser salva, né? Então, o Bruno explicou bem isso sobre lá em Hebreus, e essa semana a gente esteve conversando, falando sobre isso, e hoje foi bom o Marcos perguntar, que aí a gente tem mais clareza sobre permanecer perseverando, acontecer o que acontecer, é não sair da presença do Senhor. Porque o batismo por si só e por um período de tempo, convivendo em comunhão com Deus, não nos garante salvação, não é verdade? Isso traz mais um ponto de nos aprofundarmos no livro de Hebreus, né? A gente vê o Espírito, o quanto ele nos envolve e nos guia para o mesmo ponto, né? A gente temos com dificuldades ou dúvidas em um ponto e o outro irmão tem, fala, o outro irmão explica. A gente vê mais uma vez, né, o plano de Deus na sua perfeição e que o Espírito ele vai sempre nos guiando, ó, para o objetivo principal, Jesus Cristo, né? Sempre. E eu quero muito agradecer, William. Muito obrigada por todos os pontos que você trouxe e a toda a equipe que faz com que aconteça a Escola Bíblica. Amém. Nilson? Eu queria agradecer o William também, né, por trazer e trazer para a gente mais essas reflexões. E assim, irmãos, eu queria aproveitar o tempo aqui, né, são 9 horas, a gente tem uns minutos aí, e queria compartilhar assim, alguns pensamentos, né, em cima de tudo isso, né, que a gente tem conversado, né, desde a semana passada, que eu acredito que é muito, muito precioso, sabe, assim, para a gente, né, como igreja, como família de igreja, né, algo que historicamente, assim, a gente tem, né, e que particularmente eu acredito que a gente não deveria perder é a noção de movimento. Eu gosto disso, né, porque movimento traz uma ideia de algo progressivo, né, que está realmente se movendo aí ao longo do tempo.
e traz uma ideia de flexibilidade, né? Então, para mim, transmite esse ponto, né, que a gente não está rigidamente né, estabelecido em coisas que não são imutáveis, né? A gente está estabelecido, sim, em algo imutável, né, que é a palavra de Deus, mas ao longo da vida a gente vai amadurecendo, né? A gente vai aprofundando, a gente vai tendo ideias diferentes, né? Em encontros anteriores a gente falou, por exemplo, sobre Jeremias 33:3, né? Deus mostrando coisas mais profundas, né? E a gente falou desse aspecto, né? Às vezes, por exemplo, o que eu tenho aprendido, só um exemplo, né, de um tema que a gente tem falado aqui de forma recorrente, né, nessa série de Romanos, sobre o batismo. Nesses últimos 5 anos, eu aprendi, lendo a Bíblia, refletindo, lendo outros livros, coisas sobre batismo que eu não tinha aprendido, né, nos primeiros anos de cristão. E a visão vai se enraizando, né, vai se aprofundando. E isso é maravilhoso. Eu acredito que esse é o plano de Deus, né, para cada um de nós como cristãos e para nós, né, como igreja, né, como família de igrejas, como movimento. E quando a gente pega um livro assim como Romanos, é maravilhoso, né? Porque traz temas que, sem qualquer exagero, estão sendo debatidos e aperfeiçoados, né? Discutidos nos últimos 2000 anos de história cristã. Quando a gente fala sobre justificação, sobre condenação, sobre salvação, né, que é um tema tão basilar assim para a fé cristã, são coisas que estão sendo debatidas, né, ao longo dos séculos. E a gente tem a graça, né, e a bênção de Deus de receber uma herança muito profunda. Ao mesmo tempo, a gente recebe algo que não está, muitas coisas, né, não estão pacificadas. E aí entra essa questão, né, que eu acho que a gente precisa desenvolver cada vez mais no nosso contexto, né, no contexto no qual Deus nos chamou, que é o contexto das igrejas de Cristo, né, internacionais, que nós fazemos parte. A gente precisa ir amadurecendo muitas coisas, né, muitas dessas doutrinas, e enraizando isso no nosso coração e criando, no melhor dos sentidos, né? Às vezes a gente não ouve essa palavra que eu vou falar agora, né? Com muito bons ouvidos, que é a tradição, né? Mas a Bíblia fala de tradição, né? Paulo fala da boa tradição, né? Que a gente, né, precisa cultivar e aprofundar. Então, essas coisas eu acho que dão raiz e fundamento ao movimento. E nesse período, né, eu quero agradecer o William pela disposição, né, pela coragem, pela fé de trazer um estudo sobre Romanos, né? Porque nesse período, nessas 6 semanas, eu acredito que a gente pode crescer muito, né, nas nossas convicções sobre cada um desses temas. Então, na semana passada teve uma pergunta que foi excelente, né? Sobre a questão da justificação e o envolvimento do batismo, que eu acredito que o William respondeu hoje, né? Para mim, assim, pelo menos está claro, que quem salva é Deus, e essa salvação é pela fé, mediante a obra de Cristo, mas na sua soberania, Deus resolveu salvar, né, de forma geral, né, o ser humano no batismo. E isso porque a gente não pode realmente fugir de textos bíblicos, né, como Romanos 6, né, como Colossenses 2:12. A gente é crucificado, sepultado, ressuscitado com Cristo quando? No batismo. A gente não pode fugir disso. E assim, aí eu aproveito para realmente dar um testemunho pessoal, né? Porque eu tenho muitos amigos, e alguns desses amigos íntimos, né, amigos que eu converso regularmente, que não fazem parte da nossa igreja, né, que são ou presbiterianos, né, ou batistas, e eu tenho esses amigos como irmãos.
e eles creem de uma maneira diferente nesses pontos. E há um respeito, né? E há um amor e uma abertura, né? E uma disposição assim para crescer e para um abençoar a vida do outro, né? Total. Então, a gente começa a perceber assim, né, que tradições diferentes, né, da fé podem conviver de forma harmoniosa, né? Eu gosto de dizer e de lembrar, né, que o que nos define como discípulos verdadeiros de Jesus Cristo não é a doutrina perfeita, porque eu acredito que ninguém tem a doutrina perfeita, porque a gente não pode encaixar Deus dentro da nossa caixa teológica, né? Jamais ninguém vai conseguir fazer, né? Alguém vai conseguir fazer isso. Mas o que nos define como discípulos de Cristo é o amor, né? O amor que a gente tem por Deus e uns pelos outros. E dentro dessa concepção, né, a gente vai aprofundando essas raízes, né, de convicção, e a doutrina é algo vivo, né, é algo que transforma a nossa vida. Aí hoje, essa pergunta do Marcos também é excelente, né, que na verdade a pergunta é: a salvação para sempre, né, ou a gente pode perder a salvação? Né? E aí eu concordo com o que o Bruno falou, né? Pessoalmente eu acredito nisso também. O único assim complemento, né? ênfase, né, que eu queria dar é na questão do cair da fé, né? Que o cair da fé não significa, a meu ver, sair da igreja ou se afastar um tempo da igreja. O cair da fé é uma coisa muito, muito séria, significa romper um relacionamento com Deus depois de ter conhecido Ele de uma forma definitiva, né, que Pedro relata lá de uma maneira extremamente forte, né? O cachorro voltando, né, comendo de volta o seu próprio vômito, e aí se rompe um limite que não dá para voltar mais. Biblicamente, eu acredito que é possível, né? Isso é uma possibilidade, e aí tudo isso, né, que o Bruno falou, né, e que está muito claro, assim, a meu ver, né, nas Escrituras, mesmo respeitando profundamente pessoas, né, irmãos que pensam de uma forma diferente, que são de outras tradições, né? E talvez a gente possa, não sei se vai dar tempo, né, mas talvez a gente possa aprofundar mais isso nessa série aqui. Diante disso, né, assim, sinceramente eu fiquei tão empolgado assim com o início, né, na semana passada, que eu comecei a escrever um documento, né, e tá lá no site do CJ2. Quem tiver mais interesse assim em aprofundar nesses temas, nesses assuntos, né, que a gente está tratando aqui, pode dar uma olhada lá, né, um PDF que está lá junto dessa, coloquei como complemento à primeira aula, né? Não está completo, mas a ideia é, a partir do que a gente conseguir, a gente vai complementando o documento até falar desses pontos principais assim que envolvem a salvação em Cristo. Mas a gente já chegou até a justificação, né? E a ideia não é definir a questão, né? Não enfim, produzir alguma coisa que fecha a questão, porque isso é praticamente impossível. Mas é fornecer alguma coisa para a gente ir se enraizando, né? Cada vez mais nessas convicções, extraindo da Bíblia aquilo que eu acredito que Deus tem nos mostrado, né? E que é uma bênção de Deus. E assim, queria terminar aqui só falando de uma coisa que o William trouxe hoje, e que para mim é extremamente preciosa, sabe? Nessa questão aí tanto Paulo provando, né, que gentios e judeus estão longe de Deus. Assim, tem um versículo que há uns bons anos assim me acompanha, né, de perto, e eu gosto sempre de relembrar isso que Paulo fala aqui, que é o capítulo 1, versículo 21, que ele diz o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Teve um momento que eu
estava refletindo, né, mais profundamente sobre esse capítulo 1 de Hebreus tal, e cheguei nesse versículo assim, e foi um negócio muito, muito forte, porque eu comecei a refletir sobre a minha vida. E o que Paulo está falando aqui é que toda desgraça, né? Todo pecado, porque aí depois ele começa a falar do pecado e dessa gradação do pecado que escraviza, né, o coração humano de uma maneira assim até inimaginável, né? Mas todo esse domínio forte do pecado na vida do ser humano, e nós somos seres humanos, começa, de acordo com o que Paulo fala aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, com duas coisas. Sou eu não glorificando a Deus, e ele fala, tendo conhecido, ainda que de uma maneira rudimentar, ainda que olhando para a criação, né, e que reflete Deus, como Salmos fala e outras partes da Bíblia falam, eu não glorifico Deus, eu não dou glórias a Deus. E, por fim, não lhe renderam graças. Então, eu não sou grato, né? A ingratidão e o orgulho, né, que é trazer glória para si mesmo, isso afasta o ser humano de Deus, né? Mas, por outro lado, a gente tem uma notícia, e é isso que eu penso, assim, né? A gente tem uma notícia maravilhosa, né? Porque o que eu preciso fazer cada dia da minha vida é glorificar a Deus, né? Com tudo que Ele me deu, com a minha vida, glorificar o nome do Deus eterno e render-lhe graças, ser grato por tudo, desde a mínima coisa material que Deus me deu, porque eu tenho consciência que veio de Deus, até as bênçãos emocionais, espirituais, a igreja, os amigos, a família, tem uma infinidade de coisas. E gratidão, né, a gente sabe que é algo que se expressa. Então, esse ponto de Romanos, para mim, é maravilhoso, assim, fundamental, né? Eu preciso, né, dar glórias a Deus com a minha vida e render-lhe graças e ser grato, né, ao Senhor. Mas, enfim, já falei bastante, fico por aqui, só agradecendo a todos aí. Obrigado. Obrigado, Denilson. Alexandre? Obrigado, Sérgio. Boa noite a todos aí. Obrigado, Denilson, pelas palavras aí, Denilson, a explicação, de compartilhar. Obrigado, viu, William, pelo coração, cara, mais uma vez aí, preparando cada coisa. Eu só queria fazer um comentário, na verdade, mais ou menos próximo do que o Denilson falou. Eu gosto de ouvir muitas vezes outras pessoas falando para abrir o leque, o pensamento sobre essas questões. E até hoje, no meio religioso aí, as pessoas não chegaram a bater o martelo sobre isso, né? Sobre questão de batismo, sobre questão de perder salvação, salvo para sempre, ou não, ou podemos perder, entendeu? E vai ser isso. Então, por isso, mais do que tudo, eu agradeço ao coração do William, de cada irmão, da escola bíblica, de querer trazer isso para a igreja. Eu fui batizado lá em 96, e é como o Denilson falou, o reino, a igreja vem crescendo, vem amadurecendo, né? E vem ajudando cada irmão e irmã a criar convicções em áreas. Então, muito obrigado. Eu estou lendo um livro que fala sobre os atributos de Deus, e eu estou vendo a parte da onisciência e presciência de Deus. Uau, né? Meu, você viaja, a conclusão que eu cheguei nesses temas esquece, eu não vou entender tudo. Eu não vou entender tudo de Deus, porque eu sou um ser finito, né? Tentando compreender o Deus infinito. Eu não vou compreender tudo. Não significa que eu tenho que deixar de lado. Não, isso eu não vou fazer. Eu quero continuar aprendendo para criar minhas convicções em primeiro lugar. A minha convicção não pode ser a convicção do outro. Eu tenho que criar minhas convicções com Deus.
mas eu não vou entender tudo. Eu não vou entender, entende? Só falando da onisciência de Deus, eu pirei. Então, é isso. Aí tem a escritura lá em Isaías 55, versículo 8. Eu acredito que os irmãos até devem conhecer, que Isaías fala assim, ó, pois os meus pensamentos, aqui é Deus falando, né? Através de Isaías, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E no versículo 9b fala, os meus pensamentos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. E aí dá o exemplo da distância do céu para nós aqui. Ou seja, a gente nunca atinge o céu, né? Então, não tem como a gente compreender todo o pensamento de Deus. Não vai ter como. O pensamento dele é diferente do nosso, né? E eu falo por mim, é até soberba da minha parte querer entender todo o pensamento de Deus, porque eu sou finito. Então é isso, eu vou me esforçar para querer compreender, eu preciso criar minhas convicções, né? A palavra de Deus fala que o povo de Deus, ele erra pela falta de conhecimento. Então, a gente tem que buscar esse conhecimento, criar convicções, mas eu preciso entender que eu não vou compreender todas as coisas. Então, é isso. Então, eu agradeço a iniciativa, o coração do William, de cada irmão, e que nem o Denilson falou, a justificação. Justificação é alguém que foi justificado, né? Eu era inimigo de Deus. Olha isso, inimigo de Deus. E agora, por causa de Cristo, do preço que ele pagou, eu posso ser chamado de amigo. Mas não é nada eu fui justificado por causa de Deus. Os meus pecados foram imputados a Cristo. Então, agora eu sou justo diante de Deus. Agora, eu tenho essa consciência. Quantas pessoas aí fora têm essa consciência? Né? Eu creio que muitas ainda não entendem isso. Então, eu preciso levar isso aí para as pessoas aí fora. Eu acho que isso é a coisa mais importante de tudo, falando para mim, né? Então, esse é o ponto que eu pego, né, do livro de Romanos, o que o William falou hoje na aula. Eu preciso levar essa questão da justificação para as pessoas aí fora. Tá? Então, é isso, meus irmãos, é isso, William, muito obrigado, viu? Irmãos, muito obrigado pelos comentários, acho que isso enriquece tanto. Também queria muito agradecer, William, pela aula que você trouxe, na verdade, por todo esse estudo que você está fazendo. Eu sei que isso tem trazido muitas reflexões, tem feito a gente pensar em tantas coisas, também nos traz a segurança de que, de fato, é Deus quem está nos justificando, né? Isso é o que nos dá segurança. Então, eu queria muito agradecer, William, pela dedicação, pela preparação. O Bruno também colocou aqui no chat, para quem precisar, o endereço, onde está o documento, o artigo que o Denilson mencionou. Se você realmente tem interesse, vale muito a pena. O Denilson se dedicou bastante nesse artigo, ele é bem esclarecedor. Então, eu queria encorajá-los também, se você tiver a oportunidade, de entrar lá no site, dar uma olhada, porque ele dá uma ideia geral de algumas coisas que a gente vem discutindo. Sei que pode te enriquecer também. Então, irmãos, queria desejar uma ótima noite a todos. Espero vê-los aí na próxima semana, que a gente possa estar juntos aqui quarta-feira, tá bom? Um abraço, ótima noite a toros. Amém. Boa noite, meus irmãos. Obrigado a todos. Boa noite, gente. Valeu, pessoal. Boa noite. Muito obrigado aí pela excelente aula. Muito bom. Obrigado, hein? Valeu. Tchau. Boa noite, Irmandade. Boa noite. Obrigado, Sérgio. Boa noite, Regiane. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, Ara. Boa noite. Não tenho feito a chamada, né? Não, querida, não tem feito. Pode deixar, na próxima quarta eu faço.